Não busque de Deus para qual denominação você deve ir. Eu quero sair da minha denominação e estou buscando de Deus onde Ele quer que eu o sirva. E você vai entender o porquê aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Muito bem, minha amada, muito bem, meu amado. A gente escuta isso com muita frequência. Não está dando certo lá onde eu estou frequentando. E eu estou buscando qual é a vontade de Deus. Para qual denominação eu devo ir? Aonde que Deus quer que eu vá? Onde é que Deus quer que eu o sirva? Eu vou te dar alguns motivos de por que você não deve fazer isso. Primeiro motivo, querido, eu sempre explico. Deus não fundou nenhuma religião, nenhuma. Jesus não veio trazer religião, não veio. Ele veio trazer um estilo de vida, uma espiritualidade, um modo de viver, não uma religião, ok? Esse é o primeiro motivo. Então, dito isso, para qual religião ou para qual igreja eu devo ir? Nenhuma, ele não fundou nenhuma delas. Segunda, qual a denominação que foi fundada por Deus? Existe uma divergência muito grande entre elas. Algumas escancaradas, uma divergência escancarada, outras de forma velada. Mas o que a maioria dos cristãos pensam é o seguinte: a minha igreja é a verdadeira, a sua não é. A minha denominação é que é de Deus, a sua não é de Deus. Então, qual que ele fundou? Foi a Batista? A Quadrangular? Ele fundou a Assembleia? A Deus é Amor? Ele fundou a Presbiteriana? Qual denominação que ele fundou? Se Jesus não fundou nenhuma denominação, se todas elas foram fundadas por homens, com a vontade dos homens, de acordo com o querer dos homens, e Deus não interferiu, porque ele tiraria você de uma e mandaria você para outra? Uma é dele e a outra não é. O problema é o seguinte, presta atenção, o sujeito era da Batista e vai para a Quadrangular, e foi Deus que mandou, porque Deus quer ele na Quadrangular, a Quadrangular que é a igreja de Deus, mas tem gente da Quadrangular que sai e vai para a Batista, e foi Deus que mandou. Agora ele achou a denominação que é de Deus, não é a Quadrangular, é a Batista. Ele não fundou nenhuma denominação, então por que ele interferiria? Terceiro lugar, por que você não deve buscar? Porque Deus não interfere na escolha de ninguém, ok? Isso é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é para aceitar Jesus, é o direito de escolha que você tem, ok? Lembra que ele orientou a Adão que não comesse do fruto, mas Deus não interferiu na escolha dele. Ele orientou a Caim: cuidado, o pecado vai bater na sua porta, cumpre a você dominá-lo, mas ele não interferiu na escolha de Caim. O próprio Jesus Pedro, hoje mesmo, antes de o galo cantar, você vai me negar 3 vezes, mas ele não interferiu na escolha. Deus não interfere na escolha de ninguém. Você faz o que você quer da sua vida. E alguém diz assim: ah, mas Deus orientou isso, orientou aquilo e deu certo. Não, querido, você pensou, ou a pessoa pensou, e achou que foi orientação de Deus. Da mesma forma que as pessoas fazem a escolha e muitas vezes dá certo, tem um monte de gente que faz a escolha e não dá certo, ok? Ah, eu não sabia se eu fazia medicina ou odontologia. Deus falou para eu fazer odontologia e deu certinho porque eu ouvi a voz de Deus. Mas quantas pessoas dizem isso? E ele vai para odontologia e dá tudo errado. Mas a cabeça dele foi Deus que orientou. Foi Deus que falou para ele ir. Foi Deus que falou para ele fazer. Não, meu amado. Deus não interfere na escolha de ninguém. Então ele não fundou religião. Ele não fundou denominação. Ele não interfere na escolha de ninguém. E por último, por que você não deve perguntar a Deus? Eu já disse muitas vezes, e eu não quero ser pretensioso a achar que sou o dono da verdade. Primeiro, porque eu aprendi com outras pessoas. E outro, porque tem muita gente falando o que eu falo. 99% das denominações não ensinam o Evangelho. E 99% do que é ensinado dentro das denominações
não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Deus. Então vamos dar um exemplo. A Batista não está ensinando nada de Deus. A Presbiteriana não está ensinando nada de Deus. Por que Deus tiraria alguém da Batista e levaria para a Presbiteriana? Ou tiraria da Presbiteriana e levaria para a Batista? Se ali não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Por que ele faria isso? Com qual objetivo? Então, é coisa que a religiosidade colocou na cabeça das pessoas e eles acham que Deus está interferindo, que Deus realmente vai interferir nisso aí. Não pergunte, ok? Não pergunte. A escolha é sua de ficar, de sair, de trocar de denominação, de não seguir nada. E Deus não interfere na sua escolha. Entendeu?